terminado o primeiro turno, já é possível caracterizar as novas bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado. Então vamos lá, houve um crescimento da bancada ruralista, que contabilizaria pelo menos 120 integrantes e busca, por exemplo, simplificar o licenciamento ambiental. Por outro lado, houve uma redução da Frente Parlamentar Ambientalista, que passará a atuar em 2023 com maior desvantagem. Então, como será, a articulação, a tramitação de pautas ambientais no próximo governo? E especialmente quais as dificuldades, que deverão ser enfrentadas? E eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, e também do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Vamos lá fazer o balanço. A gente tem destacado aqui alguns aspectos desse novo parlamento, bancadas que foram escolhidas nas urnas. Muito bem, vamos buscar entender aí as pautas ambientais por esse resultado, que a gente apontou, esse resumo. Elas ficarão ainda mais prejudicadas na próxima legislatura, professor? Numa primeira análise, sim, mas se nós pegarmos a composição atual ainda, da Câmara do Senado, onde há ambientalistas importantes, há pessoas engajadas com pautas ambientais, nós vamos verificar que mesmo com essa maior bancada, nós não conseguimos uma projeção ambiental significativa. Nós tivemos aí a tramitação de pautas antiambientais com uma celeridade muito grande, como foi, por exemplo, o projeto de lei chamado PL do Veneno, que mudava os termos de licenciamento dos agrotóxicos. Outras pautas foram engajadas aí também rapidamente dentro daquilo que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou, olha, de abrir a porteira, eu já até comentei recentemente numa coluna no Jornal da USP, num artigo, falando assim, a porteira não foi aberta, já foi arrancada, porque há uma voracidade muito grande em aprovar temas não ambientais, ou dar uma celeridade muito grande em projetos de lei que tentam, como você colocou na abertura, por exemplo, simplificar o licenciamento ambiental. Não que essa simplificação seja algo do ponto de vista burocrático, mas, na verdade, eliminando determinadas exigências que visam dar uma garantia de que o meio ambiente ele será preservado. Não há nada contra o exercício de determinadas atividades, mas essas atividades, elas precisam se engajar, ou se encaixar dentro daquilo que a legislação permite, ou seja, com os cuidados necessários para reduzir os danos ambientais. Pois bem, mesmo com essa bancada atual, que tem um número maior de pessoas envolvidas com as pautas ambientais, nós não conseguimos esse tipo de bloqueio. Eu falo nós, assim, porque eu me encaixo, obviamente, como ambientalista. O que pode acontecer agora, realmente, é piorar ainda mais essa situação. Mas aí tem um porém. Depende de quem estará no governo no próximo ano. Por quê? O presidente da República tem um protagonismo muito grande nessas pautas ambientais e tem um poder de negociação com a sua bancada no Congresso. Então, isso depende muito da articulação de um novo governo e de como as pautas ambientais serão encaradas a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Uma vantagem que a bancada ambientalista tem, nesse momento, é a eleição da Marina. Ela teve um papel extremamente importante no início desse século, porque foi ela a grande responsável, obviamente que não de maneira isolada, mas foi a grande responsável por engajar nos programas partidários as questões ambientais. É muito importante a gente lembrar que até o final do século passado, os partidos, eles não incluíam em seus programas de governo, sejam para o Estado, município ou governo federal, questões ambientais. E isso passou a ser olhado de uma maneira diferente a partir da atuação da Marina no Ministério do Meio Ambiente, e foi a partir dali que houve realmente um decréscimo na taxa de desmatamento da Amazônia. Então ela teve um papel muito importante, ela é uma liderança muito importante, uma voz constantemente ouvida, não só pelos colegas no Congresso, mas também
pela imprensa, pelas pessoas. Então, ela tem esse papel de liderança que poderá ser exercido e ajudar a neutralizar a tramitação de pautas que, no fundo, não levam em consideração questões ambientais importantes. Mas veja, muito vai depender de como um próximo governo vai encarar as questões ambientais e da articulação que esse governo vai fazer no Congresso para a tramitação de determinadas pautas ambientalmente mais favoráveis ou de evitar ou modificar aquelas pautas, né, aqueles projetos de lei que porventura tentam simplificar ou mesmo anular questões relacionadas à proteção ambiental. Há alguma pauta, acho que esse ponto de vista é muito interessante, que poderia ser consensual entre a bancada ruralista e a frente parlamentar ambientalista? Por incrível que pareça, eu enxergo que há pelo menos uma pauta onde essas duas bancadas elas poderiam se unir, que é na regulamentação dos créditos de carbono no Brasil. Basicamente, o crédito de carbono, ele trabalharia em torno da recuperação florestal, né, do plantio de áreas degradadas, lembrando, né, daquelas aulas do ensino fundamental 2, ensino médio, né, sobre fotossíntese, né, quando as árvores elas estão crescendo, elas têm um poder muito grande de sequestrar o carbono da atmosfera, porque elas absorvem CO2, usam o carbono para construção do seu tecido celular e liberam oxigênio de volta para a atmosfera. Então, as florestas são grandes repositórios de carbono. Quando a gente trabalha com recuperação florestal, na prática a gente está trabalhando com esse sequestro de carbono da atmosfera, ou seja, nós estamos retirando excedentes de CO2 da atmosfera, e isso tudo sendo feito de maneira regulamentada, certificada, pode ser comercializado. Existe um mercado internacional que trabalha com isso e funciona de tal maneira. Uma empresa, num determinado país, ela tem, por meio da legislação local, obrigação de reduzir suas emissões. Só que ela chega num determinado ponto onde ela fala, bom, para eu conseguir realmente a redução que a lei determina, eu vou ter que fazer investimentos que estão, nesse momento, fora do meu alcance. Então, o que ela faz? Ela paga, né, na prática, para que empresas façam essa captura de carbono da atmosfera por meio desses créditos carbono. Então ela compra esses créditos, financiando esses programas de reflorestamento, de recuperação florestal. Em vários países isso é permitido, ou seja, eu não consegui reduzir as emissões no montante necessário, eu compro esses créditos como se outra pessoa fizesse esse trabalho por mim, de maneira geral, beneficiando o planeta como um todo. Então há um mercado muito grande. A tramitação dos projetos de lei estão parados nesse momento no Congresso, é óbvio, né? Porque é um momento de transição, temos o segundo turno pela frente, então os políticos estão se movimentando, mas é um projeto que poderia efetivamente unir as duas bancadas. Por quê? É um mercado que pode gerar muito dinheiro e também pode trabalhar com aquilo que é mais necessário neste momento na Amazônia e no Cerrado, que é não só parar o desmatamento, mas partir efetivamente para a recuperação florestal. Eu vejo aí um ponto de convergência entre as duas bancadas e pode ser a partir daí que as coisas comecem a se desenvolver de uma maneira diferente, com outra perspectiva, das duas bancadas conversando de uma maneira mais proativa, mais efetiva. A conferir, né, professor? Vamos ver agora. Agora que a gente já sabe como está o parlamento, a gente tem que esperar o resultado das urnas para saber quem será o presidente, a figura à frente do executivo, presidente da República. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA e do IEE, com a gente aqui às sextas. Lembrando que você pode acompanhar nossas conversas semanais, que publicamos em nosso portal, jornal.usp.br, vai na barra Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Ou então no canal no YouTube, O Ambiente é o nosso e-mail. Lá também estão as nossas conversas. Muito obrigada mais uma vez, professor. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.